Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Vamos ao nosso boletim Vista Pátria Notícias de hoje, dia 19 de junho. Começando a nossa semana, em segunda-feira, vamos falar das principais notícias do dia. Como é de praxe aqui no canal, você está sempre bem informado com as principais pautas do dia. Então, desde já, peço que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá, live do Lula fracassou novamente, tentou hoje de novo, mais um fracasso. CPI das ONGs. Governo teve derrota, começou perdendo. Banco sob controle de Lula vai taxar o Pix. Deltan Dallagnol deixa o Brasil após perseguição. Briga entre militares e policiais federais. Tem Janja no meio, tem Flávio Dino, você vai entender agora o que está acontecendo. Ciro Gomes denuncia roubo no governo Lula. A audiência da Globo despenca 50%. E veículos militares são vistos no Canadá, nos Estados Unidos, fazendo um grande deslocamento. Vamos entender o que está acontecendo, ou tentar entender, porque isso até agora não está muito explicado, não. Vamos lá, pessoal. A live do Lula fracassou de novo, tá? Teve um pico de 6 mil, novamente, platô, né? Não conseguiu ali ter a metade sequer do que tinha Bolsonaro quando fazia suas lives, demonstrando a fraqueza desse governo, né, uma fraqueza gigantesca, não consegue se comunicar com o povo. Mas nessa live absurda teve acusações e teve devaneios do Lula. Ele até falou dos passarinhos, vejam só, na live do Bolsonaro tinha ódio, na dele tem passarinho. Passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Aqui não, aqui é beleza, aqui é natureza. Uma coisa que não tem na live do Lula também é audiência e gente interessada em assistir o que ele fala, né? Porque os passarinhos ali, realmente é muito legal aquela região ali de Brasília, mas infelizmente está muito mal ocupada hoje com pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, ele também atacou, sem provas, o presidente Jair Bolsonaro de articular um golpe de Estado. A gente disputava a eleição, perdia, ganhava, a vida continuava. Mas agora não. Agora os fascistas, já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Mais um absurdo, né? Estava ali junto com o Show, aquele que acha que 6 mil vira 1,5 milhão. Do nada, assim, né? O cara não tem a menor vergonha na cara, mas para estar trabalhando para o Lula, realmente não tem que ter vergonha na cara. O que foi visto ali é um ataque, mais uma vez, ao presidente Jair Bolsonaro, demonstrando que Lula não consegue esquecer Jair Bolsonaro, e é bom que ele não esqueça mesmo, tá? Porque vão tentar calá-lo nessa quinta-feira, mas não vão conseguir, porque como ficou demonstrado no final de semana, né, com a visita dele a Jundiaí. Vocês viram ontem num vídeo extra que eu postei aqui, tá escrito, se estiver inscrito com o sininho, você viu o vídeo ontem, né? Vídeo extra aqui no canal, Bolsonaro aclamado na rua, continua muito popular, sendo aplaudido no voo de Campinas para Brasília, mostrando uma coisa que o Lula não tem, é popularidade, não tem mesmo, né? E nem sequer na audiência nas redes. A primeira desculpa era que não foi divulgado, pouca gente sabia. E agora, Lula, qual é a desculpa? Bateu 6 mil, ficou numa média de 5 mil pessoas. Pelo amor de Deus, Vista Pátria aqui, com 860 mil seguidores, faz isso. Então, por que você não consegue, com o tamanho, com toda a estrutura, qualidade, né, da live, não conseguiu ver com que as pessoas se interessassem em ouvir o que você está falando, né? Qual vai ser a próxima desculpa? CPI das ONGs. CPI das ONGs começou com derrota para o governo. Ela já está instalada e houve uma estratégia do governo do PT para tentar naufragar essa CPI, que vai mexer com meandros ali da política do PT. Tem ONG, representantes das ONGs estavam lá na instalação da CPI, essas ONGs, inclusive, que estão mirando o canal Vista Pátria, estão inconformados com o que falamos aqui. Vamos continuar falando e vou processar vocês. Estão tentando me difamar lá no canal do PT, vocês serão processados, tá? O PT tentou o seguinte, Jacques Wagner, né, tentou emplacar o nome do Beto Faro como relator. Eles são uma gracinha, né? Primeiro eles não querem a CPI. Aí depois eles vão lá e querem colocar o relator, como eles fizeram na CPMI
do dia 8 de janeiro. Tomou um pau, não conseguiu, Beto Faro do PT não foi relator, a relatoria foi com Márcio Bittar. Márcio Bittar, União Brasil, e é oposição ao Lula. Tá? Ainda mais no Senado, que partido não conta muita coisa, né? No Senado não conta, na Câmara conta, no Senado, porque o senador ele pode sair do partido. Então, eles não ficam tão suscetíveis à pressão da liderança partidária. Porque ele pode sair do partido sem perder o mandato, né? Coisa que o deputado não pode. O presidente é o Plínio Valério, né, do Amazonas, Plínio Valério, que bate nessa tecla há muito tempo. Inclusive, essa CPI das ONGs no Senado, ela veio na mesma época que vieram a CPI do abuso de autoridade, no final do ano passado. Mas aí o Pacheco não pautou por questão aí de considerar que estava no final da legislatura, não tinha cabimento pautar aquela CPI, perdão, CPI é só no Senado, e não pautou a CPMI do abuso de autoridade para poder checar aí o que está fazendo o judiciário. Mas essa CPI do Plínio Valério aconteceu e agora nós temos lá os representantes das ONGs revoltadíssimos, né? Na véspera da abertura, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tentou emplacar o Beto Faro, como eu falei, não conseguiu. E aí o discurso oficial é que não será uma comissão contra o governo, mas já se mostrou, né, sim, uma CPI que vai dar muito trabalho para o governo. Inclusive, o Plínio Valério deu uma entrevista para a revista Oeste e vejam só um detalhe curioso que ele contou aqui. O governo enviou representantes para a CPMI, como o senhor vê isso? Aí ele falou o seguinte, o Plínio Valério: propõe uma reflexão sobre o cenário que vi no dia da abertura. A senadora Elisiane Gama, PSD Maranhão, é relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro. Naquela CPMI, ela e seus colegas governistas atropelaram a oposição, não aprovando sequer um requerimento sugerido. O general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, apareceu recebendo invasores sem reação no dia da quebradeira do Palácio do Planalto, mas não foi convocado pela CPMI. Depois disso, a Elisiane Gama comparece à nossa CPI e pediu pluralidade, além de nos orientar a ouvir a todos. É a cara de pau do governo, né, sem o menor pudor, mas essa CPI aí vai dar trabalho para o governo do PT e já começou causando problema para eles aí. E nós temos aí o caso da Caixa Econômica e o Pix. Caixa Econômica, sob controle do governo federal, vai taxar o Pix, né? Isso aí vai começar em breve, essa taxação, demonstrando que o Lula, mais uma vez, mentiu. E detalhe, isso só não vira regra para o Brasil inteiro, porque nós temos o Campos Neto. O Campos Neto no Banco Central. Inclusive tem reunião hoje do Copom. Esse posicionamento do Banco Central em não criar taxações e até mesmo da questão dos juros é o que está preservando o Brasil. Mas, se o Banco Central estivesse no controle do Lula, não tenha dúvida, eles já teriam baixado uma portaria para que todos os bancos, né, pagassem o Pix aí. Tá? Então tem aí o anúncio da Caixa Econômica Federal, quem enviar e receber Pix a partir de julho vai pagar taxinha para o governo. Tem que sustentar a Janja, pô. Como é que você vai sustentar a Janja indo viajando para cima e para baixo, um avião novo, 400 milhões, né, no novo avião presidencial do Lula? Alguém tem que pagar a conta. Você com a sua transferênciazinha de Pix, tá usando a Caixa Econômica, Banco do Governo, se ferrou. Vai confiar no governo? Deu nisso aqui, ó. Caixa Federal anuncia a cobrança de tarifa de envio e recebimento do Pix a partir de julho. No sábado, dia 17 de junho de 2023, a Caixa Econômica enviou uma mensagem a seus clientes, pessoas jurídicas, comunicando uma nova cobrança da tarifa para o envio e recebimento de transações por meio de Pix. A medida entra em vigor a partir de julho de 2023 e faz parte da atualização de tabelas de tarifa da instituição. Tá aí. A implementação dessa cobrança no uso do Pix pela Caixa Econômica Federal reflete constantes mudanças no cenário financeiro e busca das instituições bancárias por adequação e sustentabilidade de seus serviços. Cabe aos clientes avaliarem o impacto dessa medida em suas operações e buscarem alternativas que melhor atendem às necessidades da sua empresa. Conclusão, né? Antigamente você podia buscar um pacote de tarifa que tinha o DOC e a TED. Aí, por exemplo, eu usava muito o DOC e TED, pagava uma taxa de cesta para o meu banco, que não é Caixa Econômica de jeito nenhum, porque eu fujo de banco público, não confio em nada que venha do Estado.
Como se os outros também fossem muito melhores, não são, mas é melhor do que o banco estatal. E aí você tinha que procurar uma cesta de pacotes. Agora é a mesma coisa, a questão de dizer assim, se vira aí, meu irmão. Ó, você usa muito Pix? Então, ó, tem aqui uma taxa, você paga uma tarifa mensal, a gente vai te dar tantos Pix liberados. Né? A decisão é para a pessoa jurídica, mas impacta a pessoa física. É igual aquela velha história, né? A Janja dizendo, a gente não vai taxar a Shein, a gente vai taxar as empresas. A gente não vai taxar a compra da Shein, a gente vai taxar as empresas. Porra, brincadeira. Você acha que mesmo que a empresa não vai repassar a taxa para o consumidor? O empresário vai olhar, o governo vai lá, taxa, o empresário, ele, tá bom. Então agora eu vou tomar prejuízo, eu não vou repassar isso no valor do produto. Pô, é fazer o povo de otário, é achar que todo mundo é otário, né? É impressionante como esse governo gosta de agir, como socialista em geral gosta de agir. Deltan Dallagnol deixou o Brasil supostamente para Chicago. Ele postou uma foto nas redes sociais com o seu passaporte, o que indicaria estar saindo do Brasil. A esquerda já está reclamando muito, dizendo que ele fugiu do país. Deltan Dallagnol foi, inclusive, recomendado a buscar asilo político pelo pastor Marcos Feliciano, deputado Marcos Feliciano, e acho que ele aceitou, né, a orientação do Deltan, porque está nítido e notório aí uma perseguição política ao Deltan Dallagnol, né? Discordo de muitas coisas do Deltan Dallagnol, mas foi para os Estados Unidos porque sabia que aqui ia ser preso. Não sei se ele pretende voltar, ele não deixou claro o que está acontecendo, né? Então, vamos ver. Deltan foi para os Estados Unidos. Pode ser que esteja só passeando. Foi cassado o mandato, né? Mas tudo indica que ele deve ficar por lá mesmo. Chicago seria o destino dele? Interessante se for Chicago. Será muito interessante se for Chicago o destino dele. Em outro momento eu trago o motivo aqui, porque eu acharia curioso ele ir para Chicago. Mas vamos lá, próxima pauta, que hoje está corrido aqui o nosso boletim. Crise para avaliar entre esse governo. Briga entre militares e policiais federais. General Amaro, que é o comandante do GSI atualmente, entrou em rota de colisão com Flávio Dino e a Janja. A Janja está causando muitos problemas para os aliados do próprio Lula. E já estão falando nas redes o seguinte, eu digo petistas, esquerdistas, como aceitar que uma mulher que chegou agora, aí eles até se justificam, porque tem a pauta identitária, não é machismo, antes ele faz um textão, não é machismo, não é isso, não é isso, aquilo, outro, mas como justificar, né, ela chegou agora e aliados de anos, assessores de anos estão sendo impedidos de falar com Lula, né, e elas estão influenciando em tudo, atrapalhando as articulações. O fato que a Janja quer ser presidente da República e o Lula parece que está indicando que ele quer construir um projeto à la Perón e à la kirchnerismo. Não é à toa que ele gosta tanto, né, de tentar salvar a Argentina. O que nós temos aqui? A Janja, ela atrapalha diretamente articulações do Lula, porque ela blinda o Lula e impede que pessoas chegarem nele. A Janja foi que lá atrás, né, colocou a Polícia Federal para fazer a segurança do Lula. Eles tinham medo dos militares. Tinham tanto medo que botou lá o outro GSI lá para depois todo mundo dar água, enfim, né? Mas o Lula fez um decreto criando uma secretaria especial. Lá antes dele, no dia que ele assumiu, né? Criou a Secretaria Especial de Segurança do Presidente. Esse decreto expira agora no dia 30 de junho. E o que a Janja quer? Que aqui a segurança dele fique com a Polícia Federal. Por que será, né? E a Polícia Federal tá toda... Opa, eu quero ficar aqui com a segurança do nosso mestre Lula. E o GSI quer de volta esse controle da segurança do presidente da República. Ao que tudo indica, vai voltar para o GSI. Mas criou agora o cabo de guerra, porque a Janja se uniu com o Flávio Dino e agora eles estão detonando os militares que estão lá sob o controle do Amaro. E o Lula, ao mesmo tempo, ele quer fazer uma reaproximação com esses militares. Né? O que está acontecendo agora? Crise. Governo que não governa. Né? Tá aí há 6 meses e não governa. Então, agora, né, tem uma briga, o atual diretor, aquele diretor da Polícia Federal, o mesmo que estava com o Stedley lá na China, né, o mesmo que topou compartilhar informações dos brasileiros com os chineses em questões relacionadas a investigações, sendo que uma ditadura geralmente costuma investigar
né, opositores políticos e não só criminosos? Pois é, esse mesmo diretor da Polícia Federal está na luta junto com o Janja e o Flávio Dino para manter a segurança do Lula na Polícia Federal. E aí? É aquela velha história, né? E você torce por quem nessa briga? Deixa aqui nos comentários. Ciro Gomes, de novo, ele apareceu. Ciro Gomes que, quando abre a boca, né, é para detonar. Deu uma declaração aí num evento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, no qual ele diz: a gente sabe que todo mundo está roubando e onde está roubando. Vamos dar uma olhada na fala do Ciro Gomes aí. Por que alguém vai acreditar que repetindo as mesmas práticas não vai acontecer rigorosamente? Só esperar um pouquinho com o Lula, a mesma coisa. O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje. O delay é só a atenção da imprensa. Sabe? E é igualzinho. Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe, todo mundo quem está roubando aonde, etc, etc. Por exemplo, na Codevasf, está todo mundo roubando. Igualzinho. 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 Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma. Sabe o que é? Um prefeito do Ceará está desesperado por saúde, como o Sato está aqui, agarrado, gasta milhões de reais, contrata médico, o médico vai embora porque paga 20 mil por um médico trabalhar 6 horas, etc, não sei o quê. Pois bem, o prefeito do senador Pompeu atrás do médico e não sei o que e tal, vem lá o deputado e oferece para ele uma patrulha de trator. Mas meu patrão não precisa de trator, precisa de médico. Não, mas o que tem é trator. Aí quando você vai olhar o que eu vou fazer, vai olhar o preço do trator, 150% de superfaturamento. Estão roubando assim na cara da freguesia. Quando o governo é novinho, todo mundo deixa para lá. Mas vai só anotando e guardando os documentos. Aí o governo enfraquece, anote aí o que eu estou dizendo. O governo enfraquece, pega o bolão de barro e pufo no paletó do cidadão. Para quê? Para enfraquecer e deixar o cara mais vulnerável ainda. O cara te oferece trator, é aquela velha questão das emendas parlamentares, né? O tal ministério vai lá, ele falou aqui, né? Precisa de saúde, depois. Então, o Ministério da Saúde não liberou a emenda, quem liberou foi o cara do agro, por exemplo, né? O ministro da Agricultura, o Desenvolvimento Agrário. Então você tem que usar você não pode comprar ambulância, você tem que comprar trator. Você compra trator, oferece trator pro cara superfaturado. Por quê? Porque o Estado ele não pensa na melhoria do povo brasileiro, né? Esse governo ele pensa, né, em liberar verba, inchar o Estado, fazer a máquina girar. Esse é o pensamento do Lula, né? É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto. E a briga pelo Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Pacheco não abre mão de ser o próximo indicado por Lula para o Supremo. Só que tem um problema. Ele vai entrar no lugar da Rosa Weber. E aí estão no ouvido do Lula, a Janja, mais uma vez, dizendo que não, ele tem que indicar uma mulher negra para poder satisfazer a pauta identitária. Só que o Lula sabe muito bem que o Pacheco está sendo fundamental para poder levar o governo com questões que são travadas no Congresso pelo Arthur Lira. Se ele sinalizar que não vai indicar o Pacheco para ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ser que o Pacheco mude a sua postura, deixando o governo de maneira muito fragilizada. E aí? Qual será a escolha no meio dessa briga? Tem outros nomes que estão correndo por fora. Uns dizem que Flávio Dino só não vira ministro do Supremo se não quiser. Já imaginou? Nós temos o Alexandre de Moraes agindo da forma que age. Já imaginou o Flávio Dino com o poder de ministro do Supremo Tribunal Federal? É o que tudo indica aí, né? Esses dois nomes são os mais cotados. Terrível para o Brasil. E vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Esse final de semana foi marcado por diversos acontecimentos aí no meio da fofoca, mas um deles tem a ver com pauta identitária também, né? E é a Globo. A Globo resolveu passar futebol feminino ao invés de passar futebol masculino. Conclusão, a audiência despencou 50%. Mais uma vez mostrando que lacrar não dá lucro necessariamente, né? Até o Joaquim Teixeira falou, da próxima coloca uma narradora mulher. As mulheres são a maioria no Brasil. Se unissem, a audiência seria gigantesca, né? Mas o fato é que o futebol feminino não atrai tanta audiência e isso influencia diretamente, por exemplo, no salário das jogadoras, influencia no valor dos patrocínios, e aí querem jogar tudo na conta do machismo. Não é na conta do machismo, as pessoas não têm interesse em assistir. Se for uma coisa que as pessoas têm interesse em assistir, vai dar audiência e vai dar patrocínio e vai dar lucro. Dessa forma, a Globo aí, sofrendo com a sua lacração, não deu certo. Substituiu o futebol masculino por feminino, audiência menor em 50%.
Pessoal, militares, veículos militares sendo vistos aí pelo Canadá e nos Estados Unidos, mobilizando, por exemplo, sistemas de defesa antiaérea, a maior parte dele para a costa oeste. Costa oeste, ali, Califórnia, região que numa possível guerra do Pacífico ou num ataque chinês poderia sofrer com um ataque militar, de fato, uma invasão chinesa. É loucura falar dessas coisas, mas está acontecendo aos nossos olhos. Dê uma olhada na quantidade de veículos e equipamentos que foram transportados, e não foi só nos Estados Unidos. Muita gente, isso aí era por conta do 4 de julho. Mas no 4 de julho não tem desfile nos Estados Unidos, né? E aí são fogos a comemoração. E não se justificou, outros disseram que era treinamento da Guarda Nacional. A justificativa para isso aqui eu vou trazer depois dos vídeos. Vamos dar uma olhada em alguns vídeos de deslocamento. So where are these little bad boys going? Where are these guys going? Wait till the end. Heading west, out towards California. I'm gonna fuck someone up. Where are they going? Okay, guys, I just talked to this lieutenant here. They're National Guard from Virginia. They're in Hagerstown. So I talked to this lieutenant. They're in Hagerstown. They're National Guard from Virginia. They said they're going back to their home station. So I guess they're just getting done from a drill, which is interesting to me because I always drilled on Friday, Saturday, and Sunday. Then got off. This is what it looks like. And you can see they got a truck over here with appears to be a water buffalo. Quite a big convoy, guys. But I just talked to the lieutenant, said they're just getting done training and they're heading back to the home station. But I'll tell you what, I've never seen anything like this before. Pois é, isso aí também aconteceu no Canadá, em Ontário, né? Teve também deslocamento. E esse deslocamento, ele muito provavelmente tem a ver com o treinamento da OTAN, um treinamento de 10 dias, né, que envolve um maior treinamento já feito pela OTAN. E parece que é isso que está acontecendo.
Agora, por que um treinamento gigantesco de 10 dias, né, que vai até o dia 23 de junho? Bem, isso aí, esse tipo de treinamento a gente viu a Rússia fazendo também logo antes da invasão da Ucrânia. Tinha treinamento ali, né? E depois aqueles veículos que eram para treinamento foram usados numa invasão. Então o clima continua sendo de tensão, né? A OTAN se mobilizando para valer aí para uma guerra. É o que parece. Né? É o que parece aos olhos de todo mundo, ainda mais que eles não deixam explicado. Você vê pouquíssimas matérias falando disso na imprensa, então parece que é algo que está sendo suprimido pelo governo, para você não falar desse assunto. Enquanto tudo isso acontece, nesta segunda-feira, tivemos a visita ao Xi Jinping, né, do representante americano, né, o alto escalão do governo americano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitando aí o Xi Jinping. Tiveram uma reunião para tentar manter o clima ameno entre os dois países. Mas, na verdade, a escalada de tensão continua acontecendo, né, e, ao que tudo indica, nem as gafes de Joe Biden vão superar isso. Porque Joe Biden, nesse final de semana, pela primeira vez, disse, o presidente americano falou, Deus salve a rainha. Ele soltou essa. All right, God save the Queen, man. Se Deus salve a rainha não é falado desde que desde que os Estados Unidos deixou de ser colônia do Reino Unido, da Inglaterra, né? Que situação esquisita, né? E sendo que nem é a rainha, agora é o rei. Meus amigos, aqui foi o Vista Pátria Notícias de hoje. Mais tarde estaremos lá no Jornal Brasil. E peço a você que colabore com o meu trabalho, caso você queira ajudar aqui esse trabalho de comunicação. Vocês estão vendo aqui, durante o vídeo todo tem esse livro aqui, que é Covid-19, o Grande Reset. Esse livro foi escrito pelo Klaus Schwab, né, o cara que arquitetou o Grande Reset, né, o Great Reset. E aqui explica nesse livro detalhadamente o plano dele, né, o que ele quer fazer com esse Grande Reset. Então esse livro está disponível na livraria Vista Pátria, o link vai estar aí no primeiro comentário. Ele está com desconto, porque ele é um lançamento. Então você com 21% de desconto, você compra, ao invés de pagar R$ 74,90, você vai pagar R$ 59,17. Adquira, porque é importante você entender como o próprio criador do Grande Reset pensa no Grande Reset. O que ele planeja, para você estudar esse assunto. Então esse livro está disponível, link no primeiro comentário. Muito obrigado por vocês que me assistiram até aqui. Qualquer novidade, a gente entra com um plantão urgente aqui no Vista Pátria. Forte abraço, tchau, tchau.